Daniel, capítulo 2, onde os pés da estátua, né? Ela tem a cabeça de ouro, que é a Babilônia, o braço e o peito de prata, que é o Império Medo-Persa, que tem o ventre e a coxa, a Grécia, e tem Roma sendo as pernas de ferro e os seus pés, parte de ferro e parte de barro, que é o Império aí do Anticristo, tem 10 reinos que nós vamos mencionar depois aqui em Apocalipse, mais para frente. Glória a Deus. Hoje nós vamos entrar então falando sobre propriamente o livro de Apocalipse. Nós vamos dar uma introdução, né? Ainda nós vamos entrar de cabeça ainda na questão escatológica, porque o livro de Apocalipse ele não se inicia falando de escatologia. Ele inicia primeiro algumas visões de fatos que estão acontecendo naquele instante, naquele momento, com o apóstolo João e com as 7 igrejas ali da Ásia Menor. A partir do capítulo de número 4, aí sim os fatos são de visão escatológica, são visão futurista. Amém, irmãos? Glória a Jesus por isso. O livro de Apocalipse, irmão, ele foi escrito pelo apóstolo João, o discípulo amado, aquele que sempre estava com Jesus entre os 3, lembra? Pedro, Tiago e João, né? E João é aquele que encostava a sua cabeça ali no peito de Jesus. Então era o discípulo amado. Ele que escreve esse livro profético quando estava preso na ilha de Patmos e foi ali inspirado pelo Espírito Santo para escrever esse livro. Vamos ler lá em Apocalipse capítulo 1, versículo de número 9, irmãos. Aleluia! Apocalipse capítulo 1 e o versículo de número 9 diz-nos assim: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Olha que coisa tremenda. Ilha de Patmos, este lugar era um lugar isolado, longe, uma ilha onde a comida era escassa, onde o modo de viver era muito difícil, e ali as pessoas que eram exiladas neste lugar eram os bandidos, os criminosos mais perigosos da época do Império Romano. Mas como assim, pastor? Como João, que é um homem dócil, um homem quieto, um homem honesto, não tem nada de criminoso, foi lançado para lá? Irmãos, nós temos que entender que a nossa guerra aqui não é contra a carne e nem contra o sangue. Quando você se alista no exército de Cristo, até os impérios terrenos, que eram muitas das vezes dominados por Satanás, por permissão de Deus, nós nos tornamos criminosos simplesmente, como diz a palavra de Deus, pelo testemunho de Jesus Cristo e pela palavra de Deus. Aleluia! Por simplesmente você pregar a palavra do Senhor, por simplesmente você ir contra o pecado e contra as injustiças, o servo de Deus ali foi preso. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Considerado um criminoso, né, de alta periculosidade. Por quê? Porque ele estava assaltando o inferno. As almas perdidas que estavam caminhando para as trevas, para o abismo, conheceu a luz que é Jesus, e ao invés de ir para o abismo, começou a ir para o céu. E aí Satanás falou: não, esse homem tem que ir, ser ensinado. Se ele continuar solto, ele vai continuar dando prejuízo para nós aqui nas trevas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o livro de Apocalipse, ele recebeu a revelação do Senhor ali na ilha de Patmos, tá certo? Ele não escreveu na ilha de Patmos, mas ele recebeu essa revelação quando estava preso. Ele escreveu depois que ele saiu, né, da prisão, voltou para a igreja de Éfeso, se tornou pastor ali onde ele foi até o final da sua vida, e ali ele escreveu o livro das revelações, que é Apocalipse, e também os evangelhos e as cartas, 1ª, 2ª e 3ª João. Amém, irmãos? Glória a Jesus.
A data que Apocalipse foi escrita não tem um consenso entre os teólogos, mas a data mais aproximada seria 95 depois de Cristo, né? No ano 95 depois de Cristo. A mensagem inicial do livro de Apocalipse foi escrita para as igrejas ali da Ásia Menor, as 7 igrejas. Depois nós vamos mencionar cada uma delas. Apesar de serem escritas para essa igreja especificamente, mas o teor, o conteúdo dessa mensagem, ela também é escrita para toda a igreja em todas as épocas. Nós também desfrutamos desses registros que o próprio Senhor disse para João escrever. Abra comigo Apocalipse capítulo 1 e o versículo de número 11. Olha aqui que o Senhor diz assim para João: e dizia: o que vês, escreve no livro, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então essas foram as igrejas mencionadas aqui, mas que o Senhor mandou escrever e ele obedeceu. E é isso que o servo do Senhor tem que fazer. Quando Deus manda, ele faz. E quando Deus não manda, ele não faz. Ele não fica inventando história, né, irmãos? Glória a Jesus por isso. O tema do livro, o título do livro é Revelação de Jesus Cristo. O livro de Apocalipse está na categoria dos livros proféticos, né? Livro profético. Ele mesmo escreve isso quando está escrito lá no versículo 1 do capítulo 1, diz assim, ó: Revelação de Jesus Cristo. Está aqui já o significado do livro Apocalipse, revelação. E ao livro profético, ele diz lá no versículo número 3: bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem a palavra desta profecia. Então, aquele que lê, que ouve e que guarda as palavras que estão escritas no livro de Apocalipse, porque é um livro profético. E no também capítulo 22 e o versículo número 7 diz: eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então a categoria está bem enfática aqui, é um livro profético. Amém, irmãos? Eu disse para os irmãos que ia mencionar as escolas de interpretação do livro de Apocalipse. São elas 4 escolas. Nós vamos mencionar as 4, mas não são as 4 que a gente segue, é apenas uma, e eu vou dizer para os irmãos qual é que a gente crê e a gente defende, né? E a gente ensina sobre essa forma de interpretação do livro de Apocalipse. Nós temos a primeira aqui, que é a escola pretérita, que é os que tentam relacionar as profecias dos eventos registrados no final do século I. Tendendo-se Roma e os seus imperadores mais proeminentes como pano de fundo. Em outras palavras, os pretéritos creem que a maior parte do livro de Apocalipse já foram cumpridas há muito tempo atrás. Então, os pretéritos creem que no primeiro século, os primeiros imperadores romanos, que foram os mais proeminentes, ali já foi, os fatos e acontecimentos já descritos no livro do Apocalipse já se cumpriram. Ok? Essa é a primeira interpretação. A segunda interpretação são os idealistas. Os idealistas, eles veem o livro de Apocalipse como tudo simbólico, tudo figurativo, simplesmente para representar uma disputa progressiva entre o bem e o mal, ao qual o bem triunfará, a justiça vai vencer, e acham que o cumprimento literal de nenhum evento é real. Mas nós sabemos que, apesar do Apocalipse ter muitas figuras simbólicas, todas elas têm um fato sim real, não é idealista não, irmãos. E também tem os historicidas. Os historicidas são aqueles que creem e interpretam o livro de Apocalipse desde que foi escrito ele, lá no ano 95 até a data que nós temos. A história, os fatos vão se desenrolando no decorrer da história. Então eles vão encaixando cada profecia a cada acontecimento da história da humanidade. Quando, por exemplo, os judeus foram ali capturados por Hitler, ali eles contam também como uma história do fato de Apocalipse. Ok? E tem a outra
escola, a última escola aqui, que são os futuristas. Os futuristas são aqueles que creem que a partir do capítulo 4, os fatos relatados por João são futuristas, vão acontecer após a igreja ser arrebatada. Então essa escola futurista é qual nós ensinamos e defendemos. No capítulo 1, versículo 19, vai escrever o que nós estamos falando aqui, porque nós cremos que essa é a melhor interpretação, a futurista. 1:19 diz assim: escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois desta há de acontecer, ou hão de acontecer. São no plural, né? Depois dessas hão de acontecer. São fatos e acontecimentos que irão acontecer ainda, né? Que João relata, que João escreve no livro de Apocalipse, que ainda não aconteceu, mas que o Senhor revelou para ele ali através de uma visão. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Então, encerrando aí sobre essas 4 escolas de interpretação, vamos iniciar aqui então a partir do versículo número 1. O versículo número 1 diz assim, ó: revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus me deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente há de acontecer. Pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Revelação de Jesus Cristo. Então, aquilo que João recebeu não foi do homem, não foi o pensamento dele, mas foi de Jesus Cristo, ao qual Deus me deu. Por que Apocalipse está aqui compilado na Bíblia Sagrada, entre os canon, aleluia, para que hoje é considerado, aleluia, um livro sagrado? Porque foi Jesus que ele revelou, o próprio Cristo, o próprio Senhor. Mas como é que ele sabe? Por quê? Porque João mandou com ele aqui nessa terra. Aleluia. Todo o ministério de João, ele esteve aqui com o Senhor na terra. Mas peraí, mas quando Jesus revelou para ele, Jesus já estava no céu. Mas eu não sei se os irmãos sabem, né? Guardem isso. Jesus está no céu, mas a forma corpórea dele é uma forma corpórea humana. O seu corpo é glorificado, mas ele tem mãos, ele tem pés, ele tem rosto, ele tem olhos, ele tem cabelo, aleluia. Aquela forma que ele se apresentou para os discípulos, ele não teve. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Quando ele diz assim, ó, o livro, nós vamos estudar isso mais para frente, quando uma voz diz: quem é digno de abrir o livro e desatar o seu cedo? Eis o leão da tribo de Judá, diz uma das vozes. E ele diz assim: e eu vejo um cordeiro como morto. Quem era? Jesus. Porque Jesus ainda tinha as marcas nas mãos, as marcas nos pés e as marcas ao seu lado, que ele preservou, levando ali, aleluia, mostrando até para o reino celestial que ele morreu pela humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então João conhece, João sabe, né? Por isso que ele diz: revelação de Jesus Cristo, Cristo glorificado, Cristo eterno, Cristo que venceu a morte, que está no céu. E João conhecia muito bem. Amém, irmãos? E aí ele diz assim no versículo 1 ainda: são coisas que brevemente há de acontecer. Mas como assim, pastor? Brevemente há de acontecer? Já faz 2000 anos que João escreveu essas coisas, e ele descreve como brevemente, e já faz muito tempo, já fazem 20 séculos, já fazem 2 milênios, e ainda não aconteceu. João esperava que isso acontecesse com ele em vida. Aleluia. A igreja primitiva estava esperando Jesus não para amanhã, não para daqui a pouco, mas estava esperando Jesus para agora. Aleluia. A expectativa deles era que Jesus já voltasse naquele momento, mas Jesus não veio. Será que Jesus demora? Vamos ler o texto aqui que diz, 2 Pedro capítulo 3, versículo 8. Olha como o Senhor diz assim, ó: meus amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Para nós passou 2000 anos, para o Senhor passou 2 dias. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Para nós o tempo é distante, é longo, né? O dia tem 24 horas,
Um minuto tem 60 segundos, 1 hora 60 minutos, mas para Deus as coisas são atemporal. O presente, o futuro, o passado para Deus é o mesmo tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Então, brevemente, porque para Deus é a mesma coisa. O tempo para Ele é finito. O versículo número 3 aí de Apocalipse, olha o que diz o texto. Bem-aventurado aquele que lê, ouve e guarda as palavras desta profecia. Bem-aventurados são mais que felizes aqueles que estão lendo. Muitas das vezes a pessoa não consegue ler, mas ouve, certo? Ou lê e ouve, mas principalmente as que guardam o seu coração. Guardam e procuram praticar. Esses são mais que felizes, porque ouvem a palavra do Senhor e não deixam ela escapar, mas procuram praticar na sua vida. Glória seja ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. O versículo número 10, olha só o que João ele relata aqui, ó. Pula agora lá para o versículo número 10. Eu, João, fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. João, ele foi arrebatado no espírito. O que quer dizer isso, pastor? Arrebatado no espírito. Que forma de ter essa experiência com Deus? O que quer dizer isso? João, ele foi arrebatado no espírito. A Bíblia menciona algumas experiências como a de João, de homens de Deus que também foi levado, que também foi arrebatado no espírito. Vamos ler lá em Ezequiel capítulo 11, versículo 1. Essa experiência também o profeta Ezequiel teve com Deus, que o Senhor o arrebatou. Ezequiel capítulo de número 11, e o versículo de número 1 diz assim, ó: então me levantou o Espírito e me levou à porta oriental da casa do Senhor, que olha para o oriente, e eis que estavam à entrada da porta 25 homens. No meio deles vi a Jazanias, filho de Azur, Pelatias, filho de Benaías, príncipe do povo. Então aqui essa experiência que Ezequiel teve foi uma experiência que ele teve em visão. O corpo dele ficou e o Senhor o levou em visão para mostrar o que estava acontecendo ali entre esses dois homens, Jazanias e Pelatias. Ok? O corpo ficou e Deus mostrou um espírito para ele em visão o que estava acontecendo. Vamos ver outro fato também que aconteceu no Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, o versículo de número 39 e 40. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo de número 39 e 40. Diz assim: e quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Ezequiel estava paradinho no seu lugar, e o Senhor levou em espírito. O corpo físico dele ficou, mas Deus o levou em espírito de uma visão. Já Filipe estava ali batizando o eunuco, o etíope. Quando ele terminou de batizar, ele desapareceu. O eunuco nem perguntou, nem quis saber onde estava Filipe. Ele estava tão regozijante que ele continuou o caminho dele, glorificando o nome do Senhor, pela bênção maravilhosa dele ter recebido Jesus como Salvador. Mas Filipe não. Depois que ele batizou o eunuco, ele apareceu aonde? Azoto. Então o arrebatamento de Filipe foi físico, foi diferente de Ezequiel. Agora a Bíblia também menciona outro tipo de arrebatamento, Segundo Coríntios capítulo 12. Vamos lá para 2 Coríntios capítulo 12, e o versículo de número 2. 2 Coríntios capítulo 12, e o versículo de número 2. Olha o que Paulo diz assim à igreja de Corinto: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei,
sabe, foi arrebatado ao paraíso e viu e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Então Paulo fala dele mesmo na terceira pessoa, né? Que o homem foi arrebatado até o terceiro céu, mas Paulo, ele não sabe como, se no corpo ou fora do corpo, mas ele sabe que ele viu coisas maravilhosas, coisas que para o homem são maravilhosíssimas, são incompreensíveis de o homem entender. E João, depois que também recebe essa revelação, que ele começa a demonstrar, por exemplo, como é que é a rua lá? As ruas são de ouro. Como é que é os muros lá? Os muros são de jaspe. Aleluia! Como é que é a glória de Deus? Não, lá não precisa disso. Por quê? Porque o próprio Deus ilumina toda a cidade. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Lá vai precisar de água, não, o Espírito Santo vai matar a nossa sede. Lá vai precisar de comida, não, o Senhor é o pão da vida, Ele vai nos alimentar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tem como entender isso? Não, irmãos, mas naquele dia o Senhor vai revelar para nós como verdadeiramente é. Oh, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, o Senhor arrebatou o Espírito. Então, provavelmente, pode ser que o corpo dele permaneceu na ilha de Patmos e o Senhor foi mostrando as visões conforme o Espírito Santo lhe concedia. Amém? E esse dia do Senhor, no versículo número 10, o dia do Senhor aí, irmãos, não é o dia da segunda vinda de Cristo. Tem muita gente que confunde, né? O versículo 10 diz assim, ó, fui arrebatado em espírito. A parte B, no dia do Senhor. No dia do Senhor, não é o dia que está descrito lá em Mateus 24, 36, que diz assim, ó, naquele dia ninguém sabe, nem os anjos do céu e nem o Filho do Homem, unicamente o Pai. Esse dia não é o dia que está descrito aqui. Não é também esse dia que diz assim, vigiai porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir, que está lá em Mateus capítulo 25 e o versículo de número 13. Não é esse dia também. Que dia que é esse, pastor? É o dia em que o Senhor ressuscitou, que a igreja primitiva agora procura preservar como o dia do Senhor, aonde fazia-se a celebração da Santa Ceia, aonde o povo se regozijava em comunhão. Esse é o dia do Senhor que aqui descreve no versículo 10 do capítulo de número 1. Ok? É um dia de comunhão, um dia de celebração. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Agora, vamos mais adiante aqui, para nós encerrarmos essas partes e na próxima sexta-feira nós entrarmos já no capítulo de número 4. As 7 igrejas que são descritas aqui em Apocalipse como 7 castiçais e os anjos das igrejas que são os seus pastores. Vamos ver comigo aqui Apocalipse capítulo 1 e o versículo de número 20. Apocalipse capítulo 1, versículo número 20. Olha o que diz a palavra do Senhor. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, os 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Amém, irmãos? Aleluia. O livro de Apocalipse ele tem um pouquinho esse negócio. Uma hora está falando de anjo, um ser celestial, e uma hora está falando de anjo, um ser humano comum, que apenas tem a função de pastor. A palavra anjo, ela é traduzida para o português, ela significa ministro, né? Do grego angelos, né? Ministro, que quer dizer? Que trabalha, que está trabalhando para o Senhor, que ministra aquilo que Deus lhe enviou, né? Então ele pode ser tanto um ser celestial quanto um ser humano comum, de carne e osso, né? O anjo que lá no versículo de número 1 aparece para João, pelo seu anjo enviou e notificou a João o seu servo. Este anjo aqui é um ser celestial. Agora o anjo que descreve aqui, que é as 7 estrelas ou os 7 anjos, são os pastores, os líderes da igreja, de cada igreja ali que foi descrita as 7 igrejas da Ásia Menor. Ok, irmãos? Em nome de Jesus. E os 7 castiçais
são os 7 castiçais de ouro, as igrejas do Senhor. Ok? Agora, algo interessante para nós ver aqui, os irmãos, bem interessante é que quando João tem a visão dos 7 castiçais, lá no versículo de número 13, agora parte comigo no versículo 13, do capítulo 1. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, cingida pelo peito com um cinto de ouro. Aonde estava Jesus? Alguém pode me dizer? Aqui no texto, irmãos? Aonde estava Jesus aí, no castiçais? Versículo 13, irmãos. No meio, é isso? Jesus, ele se encontra no meio da igreja. Aleluia. Jesus não está do lado de fora. Jesus não está ao lado. Aleluia. Jesus está no meio. Ele se estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia. Jesus está com a sua igreja. Por isso a igreja aqui nessa terra é uma igreja que batalha, é uma igreja que luta, mas é uma igreja que vai vencer, é uma igreja que vai triunfar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Então, a gente pega alguns detalhes aí para os irmãos marcar e não perder aí em nome de Jesus, né? Já que nós estamos aqui fazendo um estudo. Vamos lá agora então para a primeira igreja. Não vai dar para nós falarmos de toda, porque o tempo não nos permite, mas nós vamos citar algumas igrejas hoje aqui para os irmãos aí começar em nome de Jesus. A primeira igreja citada no capítulo de número 2 é a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é uma igreja denominada uma igreja autêntica. Aliás, perdão, a igreja de Éfeso é uma igreja autêntica, fiel e esforçada. Capítulo 2, versículo 2, diz assim, eu sei as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer o mal, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Então, os irmãos observam que a igreja de Éfeso é uma igreja que trabalhava, é uma igreja que tinha paciência, é uma igreja que sofria os males, mas era uma igreja que estava sempre na presença do Senhor, ao qual o Senhor Jesus disse para ela, no versículo de número 7, olha qual é a recompensa para aquele que vencer. Versículo 7 diz assim, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Aleluia. Essa árvore aqui, irmãos, traz referência a Jesus, porque Ele é o alimento espiritual para a nossa vida, viu? Aleluia. Não quer dizer que aquela árvore que estava lá no Éden foi tirada e colocada lá, não necessariamente, porque o nosso corpo não necessita de comida nem bebida, o nosso corpo glorificado necessita sim da presença de Deus. Por isso que quem partir desse mundo sem Jesus estará em morte, porque não desfrutará do pão da vida, mas quem partir com Cristo terá sim a vida, porque vai alimentar do próprio Cristo, do próprio Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia está bem descrita aqui, ao que vencer. Ao que vencer. Por isso que eu e você temos que perseverar, temos que continuar. Grandes são as lutas, grandes são as provas, grandes são as tribulações, mas maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo. Aleluia. Ele vai te ajudar, viu? Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja de Esmirna. Vamos para a igreja de Esmirna agora. Segunda igreja. Partindo do versículo número 8, capítulo 2. A igreja de Esmirna é uma igreja perseguida. A igreja de Esmirna é uma igreja perseguida, atribulada, mas que o Senhor a recompensaria pela sua fidelidade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha o que está escrito aí em Apocalipse 2 e 10. Apocalipse 2 e 10 diz assim, não temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará um de vós na prisão para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Aí vem o resultado. Qual que é? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É o que nós precisamos, irmãos. Ser fiel, ter fidelidade, independente da luta, da prova, da tribulação. Eu sou fiel a Deus, eu oro ao Senhor, eu leio a Bíblia, eu venho para a casa do Senhor, né? Eu procuro estar nos cultos, eu procuro estar nos trabalhos, eu não deixo cansaço, eu não deixo fadiga, eu não deixo nada impedir de eu estar no caminho do Senhor, servindo ao Senhor, estar fazendo a obra do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nessa pandemia, irmãos, tanto Deus está tendo particular como ímpio, mas Satanás também está conseguindo trazer muitos crentes para ficar em casa e desanimar e desistir, parar. Mas Deus essa noite está dizendo: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Não se embaraze com as coisas desta vida, porque brevemente virá o Senhor, e somente aquele que vencer receberá a coroa da vida. Você é vencedor. Jesus, Ele te fez um vencedor. Persevera, meu irmão, em nome de Jesus. Amém? Semana que vem a gente termina aqui as igrejas. Nós terminamos aqui na igreja de Esmina, 2 igrejas, falta ainda 5 igrejas. Semana que vem a gente continua e entramos aí no capítulo 4, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus pelo que Ele tem feito, pelo que Ele vai continuar fazendo, em nome de Jesus. Os irmãos que tiverem dúvida de qualquer assunto, irmãos, podem nos perguntar pelo WhatsApp, pelas redes sociais, nós estamos à disposição, porque às vezes tem alguns fatos, alguns acontecimentos que eu não estou trazendo aqui, porque eu vi que não fala da questão da escatologia. Mas se você achou interessante, você está em dúvida, pode nos perguntar. Nós estamos à disposição pelos canais de rede social para nós conversarmos, porque uma coisa que eu gosto muito de falar é de Jesus. É da palavra de Deus, viu? Esse dia eu estava conversando com o irmão Saulo, nós fomos fazer ali uma visita para ele, nós começamos ali a nos aprofundar nos textos da Bíblia, nos fatos, nos acontecimentos, e as horas foi passando. Meu irmão, deixa eu ir embora, que eu tenho que almoçar, senão alguém vai puxar a orelha, né? Tem horário para comer. Aí eu falei assim: amém, irmão, quando nós falamos de Jesus, não para não ver nem a hora passar, né? É muito bom, né, irmãos? Glória a Jesus por isso. Oremos. Amado Deus, eu quero, Pai, te damos graças, te louvamos, te adoramos, Pai, pela tua palavra, pela tua santidade, pela tua pureza, pela tua grandeza, Senhor. Que possamos continuar sendo fiéis, que possamos continuar na tua presença, que possamos vencer, Senhor meu Deus, vencer o desânimo, vencer, Senhor meu Deus, a procrastinação, vencer, Senhor meu Deus, amados e embaraços nessa vida, e prosseguir adiante para o nosso alvo, que é Jesus, a tua palavra, Senhor. Em nome do Senhor, leva a tua igreja em paz, leva a tua igreja em segurança, guarda debaixo das tuas mãos santas e poderosas, dá uma noite guardada e protegida, e um final de semana abençoado, em nome de Jesus. Amém. Levanta as suas mãos, que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, e seja com toda a amada igreja e permaneça para sempre todos os